Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou continuar deixando aqui registrado a nossa dica de leitura. E a dica de leitura de hoje, aqui da nossa nova playlist, é sobre essa obra aqui, Asas da Liberdade, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça Ribeiro. Psicografia de Célia Xavier de Camargo. Esta obra, pessoal, eu adquiri ela em abril de 2016. Em 2015, eu havia lido toda essa história, mas foi no livro que eu havia pedido emprestado de um dirigente que me emprestou o livro, e eu li o livro em 2015. Em 2016, eu consegui aqui, nas livrarias, a obra. E aí eu pude estudar a obra, porque antes eu li, entreguei de volta. Eu falei, quando eu conseguir essa obra aqui, que eu não tinha aqui nas livrarias, eu queria comprar aqui, queria dar uma olhada primeiro no livro, e sempre eles mudam a capa, e eu consegui. E nesta obra aqui do nosso querido Jerônimo Mendonça, ele traz as informações e o motivo porque ele ficou 30 anos deitado, tetraplégico e cego numa cama, sem poder mover de lado. E aí você me pergunta, Nancy, isso é uma provação ou uma expiação? Tudo junto, provação e expiação, maior expiação. Ele já sabia dessa expiação que ele passaria aqui na Terra, Apesar de ter publicado vários livros, esta obra aqui é a obra que conta em detalhes o motivo pelo qual ele passou essa expiação, e ele sabia porque foi ele que implorou essa expiação. Tanto que ele era assistido, constantemente pelo Dr. Bezerra de Menezes durante o sono físico, que ele dormia muito pouco, ele dormia no máximo 3 horas por noite, que ele não conseguia dormir. Então, todos esses tormentos passados aqui na Terra, ele conta nesta obra. E quando eu li a obra, gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Então, a gente não pode nunca, de forma alguma, julgar as pessoas. Aqui bem no comecinho, palavras do leitor, Jerônimo diz o seguinte: paz em Jesus. Com a permissão de Jesus, entrego agora ao público uma pequena parte de minhas vivências através do tempo. Muito errei e muito tenho sofrido para reparar os danos causados a outrem e a mim mesmo. Todavia, a misericórdia do Altíssimo sempre foi pródigo em conceder-me oportunidades de aprendizado e amadurecimento, através de encarnações para transformar-me num ser melhor. Sempre me acompanhou o desejo de escrever sobre meu passado, de relatar minhas experiências. Ansiava por poder afirmar aos meus irmãos, ainda na carne: se eu, que considero o maior dos criminosos, conseguir redimir-me, todos também conseguirão. Então, finalmente, depois de muito esforço e grandes dificuldades, aqui está a minha história. Espero que seja de alguma utilidade para todos aqueles que vierem a conhecê-la. Se minha experiência puder ajudar a uma pessoa que seja, já me darei por satisfeito. Assim, com amor e fé, trabalho e perseverança, não há o que não se possa vencer. O tempo transforma as mais rudes criaturas, as mais perversas, em anjos de luz. Não que este seja o meu caso, em absoluto, porém me considero profundamente grato pelas bênçãos que já conquistei com vontade e trabalho. Muitos daqueles que conviveram comigo no passado, reencarnados no século XX, participaram da minha última encarnação. Renovados, fazem parte do movimento espírita e, no exercício do bem, trabalham na construção de um mundo melhor. Que, iluminados pelo sol da verdade eterna, um dia sejamos dignos de ser chamados trabalhadores da seara de Jesus. A todos os familiares, amigos e companheiros de ideal espírita, a minha gratidão imorredora. Aos amigos da espiritualidade que tanto nos ajudaram, a Jesus, amigo maior que nos dirigiu os passos, e finalmente a Deus, Criador do universo e Pai Celeste.
nosso reconhecimento perene. Que o Senhor os ilumine sempre, do irmão menor, Jerônimo Mendonça. Rolândia, no Paraná, 23 de junho de 2008. Foi a data que a médium escreveu esse prefácio, né? Dessa obra maravilhosa. Gente, bem no comecinho aqui do primeiro capítulo, ele fala da rejeição numa das suas vidas. Porque a primeira mãe dele foi uma prostituta que tentou várias vezes o aborto e não conseguiu. E ele foi muito maltratado. Aqui no primeiro capítulo ele diz: porque eu sempre fui tão sozinho? Por quê? Deixei-me levar de volta às primeiras recordações da minha miserável existência. Na tela da memória, revi a infância solitária e sem amor. Então veja bem. Jamais tive alguém que me amasse realmente. A mãe que me deu a vida era alguém que vendia seu corpo para adquirir alguns trocados e não morrer de fome. Nunca soube quem era meu pai. Poderia ser qualquer um que tivesse passado pelo seu leito para breves momentos de prazer. Assim eu era considerado um estorvo, impedindo-a de viver plenamente como gostaria. Então veja bem, no começo do livro, ele traz a primeira encarnação. Ele nasce de uma prostituta, ela tenta várias vezes antes dele nascer o aborto, ele nasce com um defeito, né, no rosto e é praticamente abandonado. Ele é criado ali pelas pessoas que perambulavam aquele ambiente que ela convivia, né, com os amantes, né, as pessoas com quem ela vendia o corpo. Então a dificuldade foi enorme desse espírito desde o começo, né? Desde quando ele nasceu, desde quando ele estava no ventre, que ele foi rejeitado. Então, é por isso que a gente fala, né, sobre as pessoas que foram rejeitadas, as pessoas que muitas vezes foram adotadas, pessoas que nasceram de várias partes, vários tipos de situação. E aqui ele continua. Ao perceber a gestação não desejada, tentou de tudo para livrar-se de mim, o intruso. Pulava repetidas vezes, jogava-se do alto de uma tamareira, batia no ventre com uma pedra até perder os sentidos. Tomava tisanas e beberagens que, conforme lhe asseguravam, as mulheres atendidas no assunto iriam expulsar o indesejado. Então veja bem, ela pulava da árvore, ela tomou remédio, ela batia na barriga até maltratar o próprio ventre, a própria criança que estava ali na sua barriga, né? Mas não teve jeito, ela não abortou. Ele nasceu no dia programado, mas ele foi rejeitado constantemente. Então, esse livro aqui do Jerônimo, Asas da Liberdade, ele traz essa trajetória triste para que a gente compreenda por que aquela pessoa passou 30 anos deitado, tetraplégico e cego, sem poder virar de lado, sem conseguir dormir à noite, sentia um calor infernal, onde tinha um ventilador que era ligado de manhã, outro de tarde, outro de noite, que ela não aguentava, o calor era demais, que chega, molhava todo de suor. A perturbação que ele sentia de um espírito feminino ali do lado dele, aquela pessoa que ele maltratou, ela cobrava o tempo todo ali dele, ela perturbava aquele irmão. E ele não podia fazer nada. E ele conta nessa obra. Continuando, ele diz: após o nascimento, não recebi os carinhos e cuidados normais vindos daquela que Deus escolhera para ser minha mãe. Relegava-me à própria sorte, sem me alimentar ou proteger. Talvez com a secreta esperança de que eu não resistisse aos maus tratos. Só não morri graças às suas companheiras de infortúnio, que, penalizadas da sorte do recém-nascido, cuidaram de mim. Arrumaram uma cesta para servir-me de berço, vestiam-me com trapos e alimentavam-me com leite de cabra diluído em água. Veja bem a situação. Com o passar do tempo, sua aversão aumentava cada vez mais por notar que eu era uma criança diferente. Talvez pelas tentativas de expulsar-me do seu ventre.
Nasci com problemas, tinha a cabeça demasiado, perturbante de um protuberante de um lado e de outro, uma reentrância que atingia o olho direito, deixando-o afundado, o corpo desengonçado, um ombro caído e uma perna mais curta do que a outra, tornava-me meu andar manco e ridículo. Então veja bem, ele nasceu todo defeituoso, mas por quê? Foi provocado por ela, né? Então nesse momento a gente faz aqui uma reflexão. Quando você visitar alguém no hospital que esteja passando por muitas dificuldades lá com uma expiação severa, ali vai passando um filme. Por que será que essa pessoa está passando por essa experiência? Às vezes era uma pessoa tão boa, às vezes uma pessoa que ajudou tanta gente, uma pessoa que casou, teve filhos, mas será se ele numa outra existência, ele não veio com esse propósito de nessa, num determinado momento, após formar família, após fazer tantas coisas, passar por essa experiência? Então a gente precisa analisar com bastante atenção, com bastante cuidado com essas criaturas, tá, gente? Então aqui nós vamos lembrar que diante de todo esse processo, essas criaturas que a gente lê nos livros, nas obras, como essa daqui do Jerônimo, que eu deixo aqui como sugestão para você, né? Quando eu li essa obra toda e reli, estudei um pouco dessa obra aqui, olhando cada detalhe. Aqui tem a história de uma moça, uma noviça, que ele apaixonou por ela. E no momento que ele havia comprado o padre, doado muito dinheiro para a igreja dele, lá para a paróquia, né? Porque ele era um cara que tinha muitas posses, ele era o rei da Pérsia. E no momento do casamento, ela é abduzida, né? Então tem todos esses detalhes aqui, eu deixo como sugestão. Então, para encerrar aqui, eu vou falar um pouquinho da minha experiência quando eu conheci, né? Lá nesse grupo, na Comunhão Espírita de Brasília, do Jerônimo Mendonça. Conheci a sua história, eu fiquei muito reflexiva, tá, gente? Nossa, o gigante deitado. E de repente o gigante deitado era aquele que trazia as mensagens para Nancy escrever de orientação. Eu buscava orientação em todos os ambientes com as pessoas mais experientes e eles não conseguiam realizar, não conseguiam descrever nada para mim. Quem conseguiu me ajudar, quem me orientou, quem me capacitou foi Jerônimo Mendonça. Foi o Jerônimo que me trouxe essas informações, depois que eu fui lendo a obra dele, indicada por ele, escrevendo as mensagens de orientação que está ali naquela obra ali em cima, gente, ó, relatos e experiências. É uma obra que eu publiquei, que eu conto toda a minha experiências, eu divulguei muitas cartas de orientação que eram para mim, que servem para todas as pessoas. Porque muitas pessoas passam pela mesma experiência que eu passei, e outras continuam passando. Então aqui no nosso canal nós temos playlists, né, sobre o nosso estudo espírita, sobre o estudo que você vai fazer no conforto do seu lar, esclarecimentos oportunos da prática da teoria espírita, que você tenha muito cuidado quando você for trabalhar, quando você for assistir uma pessoa, quando você for prestar um atendimento, né? A sua moral, a humildade, o amor, o acolhimento, a boa vontade, tudo isso faz parte. E hoje esse nosso orientador usa aqui o nosso espaço para transmitir os seus recados, as suas orientações para pessoas de várias partes do Brasil. Eu deixo como sugestão não somente essa obra, mas toda a história do nosso querido e amado Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o próximo encontro.